Sejam bem-vindos a mais um programa com divergência. Esperemos que elas sejam aqui transmitidas, com o Nuno Camilo e o Carlos Brás. Vamos falar das eleições do Brasil, vai ser o tema inicial. Depois vamos falar sobre inflação, apoio às empresas, apoio às famílias, a resposta do Governo à crise que hoje está instalada, que é uma crise contrária àquilo que temos vindo a assistir ao longo dos tempos, porque a crise de inflação é sempre diferente. O mesmo remédio nunca é igual, porque a origem da inflação é sempre diferente. E neste caso há uma inflação com uma origem muito determinada, que é a falta de matérias-primas, a falta de bens e a crise energética que veio acelerar todo este processo da falta de matérias-primas para a produção, consequentemente uma maior procura por uma oferta menor. Portanto, vai gerando aumento de preços, vai-se instalando a inflação e isso tem originado algumas dificuldades nas famílias portuguesas e nas empresas também. Mas vamos começar então pelas eleições do Brasil. Contrariamente ao que estava esperado, ou que era tão badalado, o Lula da Silva era expectável que vencesse à primeira volta e que Bolsonaro tivesse um resultado medíocre. Não aconteceu nada disso. Carlos, tu como trouxeste o tempo, a que é que se deve o facto do Bolsonaro ter tido tão maus resultados quanto aquilo que eram badalados por toda a comunicação social? Tens alguma justificação? Muito boa noite. Boa noite ao Figueiredo, boa noite ao Nuno Camilo. É um prazer estar aqui convosco outra vez, de novo. Este tema das eleições do Brasil, e respondendo diretamente à questão que colocaste sobre as projeções e as sondagens que foram sendo avançadas ao longo do tempo, traz-nos a seguinte reflexão. Eu não me parece que as empresas de sondagens estejam todas enganadas. Isto é, que elas não sejam profissionais, que não respeitem métodos científicos, que não tenham uma amostra que seja representativa. O que me parece é que, de facto, há circunstâncias, e esta do Brasil é mais uma que vem a testar isto, em que os inquiridos não são totalmente sinceros no momento da sondagem. E há aqui muito voto escondido, muito voto da vergonha. E isso tem aconteceu já na Itália, já aconteceu na Suécia, já aconteceu em Portugal, já aconteceu nos Estados Unidos com o Trump. O que é que se está a verificar e que começa a ser uma tendência? O voto na direita, sobretudo na direita mais extremada, não estou a falar na direita clássica, mas sobretudo na direita mais extremada, é um voto escondido, é um voto envergonhado. E as pessoas não assumem e não dizem, e não manifestam a intenção de que vão votar. E portanto isso baralha completamente as empresas, porque, vejamos, não é possível que as empresas de sondagens estejam todas a utilizar métodos errados em todo o lado ao mesmo tempo. Não é possível, ou não é crível. Não é? O que me parece que está a acontecer é que há eleitores que escondem a intenção, e isto faz-me lembrar um pouco o que acontecia em Gondomar há uns anos atrás. E eu atendia ao público, falava com dezenas e dezenas de pessoas por dia, e o Valentim Loureiro ganhava as eleições, mas ninguém tinha votado nele. E portanto, das duas uma, ou havia fraude eleitoral, que não havia, ou as pessoas não assumiam o voto que tinham efetivamente descarregado no momento. E o que está a acontecer aqui é exatamente a mesma coisa. No Brasil, muitos dos eleitores que votaram no Lula, no Bolsonaro, não assumiram, quando foram inquiridos, essa intenção de voto. Porque se repararmos, a margem de erro no que diz respeito à votação do Lula está próxima do que era apontado. A diferença grande está na do Bolsonaro. E é aí que está o tal voto escondido, o tal voto envergonhado. Agora, acho que para o povo brasileiro, para o país Brasil, com a dimensão que tem, com a demografia que tem, muito sinceramente, eu acho que é uma pena que tenham que escolher entre o Lula e o Bolsonaro. Acho que o Brasil merecia uma opção melhor que qualquer uma das duas, na minha opinião pessoal. Embora acho que dos dois males o menor será
o Lula, mas entendo que é redutor para aquele país e limita muito que se tenha que escolher entre estes dois candidatos. Nuno, o que é que tu encontras aqui que te leva a pensar que efetivamente estamos perante uma situação um bocado anormal, que é os votos que é o tal voto escondido, toda a gente fala, e depois há aqui uma coisa que ontem eu vi e fiquei um bocado apreensivo relativamente àquilo que foi dito pelo João Paulo Faz, que disse que a culpa desta estagnação do Brasil não é de Bolsonaro, que também tem responsabilidade, não é do Lula porque foi assistencialista, mas é do PT porque esqueceu de uma coisa fundamental, é levar a economia a crescer com aquelas coisas que o Brasil tem e que tem condições como ninguém para fazer crescer uma economia. O Bolsonaro, acho que não foram, que achas nestes 4 anos não foram também 4 anos perdidos para o desenvolvimento do Brasil e, portanto, daí algum castigo eleitoral que ele tenha sofrido? Antes de mais, boa tarde a todos, obrigado pelo convite, cumprimentar o Carlos, o Joaquim Figueiredo, e dizer o seguinte: eu acho que, primeiramente, nós quando olhamos para as eleições do Brasil e quando há este desfazamento dos resultados, significava que se fosse um voto escondido, a margem daquilo que é a abstenção tinha que ser muito menor, porque há aqui um diferencial quase de 20 e tal %. Isso é a primeira questão daquilo que era a sondagem que estava prevista para o Bolsonaro em relação àquilo que ele teve como resultado. Mas há aqui uma questão que eu concordo, que é, realmente existe um desconforto por parte das pessoas, e o Carlos Brás já esteve em direções de campanha, eu também já estive em direções de campanha, e quando me perguntavam a mim o que é que eu achava dos resultados das sondagens, eu dizia que eu só confio em sondagens em urna fechada. Ponto. É muito mais confortável, porque a pessoa não seguro. Uma pessoa não tem que estar ali a dizer, depois que os me rir, aquele vota no PC, aquele vota no... Não há este estigma, a pessoa vota, fechou, está fechado, nós depois contamos, fazemos as empresas de sondagens. Mas nós também temos a perfeita noção que muitas empresas de sondagens, e não vou especificar nomes para não ferir as suscetibilidades de ninguém, por vezes dão um bocadinho de colinho a um ou outro candidato que precisa de um empurrãozinho para ganhar um bocado de lance e até ganhar as eleições. E nós já nos aconteceu isso em grandes câmaras do nosso país, em que tivemos candidatos que estavam a precisar ali de um empurrãozinho e sem uma sondagem mais favorável eles acabaram por ter um futuro mais risonho. Eu tenho quebras de memória às vezes das localizações, não sou muito bom da geografia, mas esse é um problema. Agora, em relação à questão do Brasil, eu acho que o problema do Brasil é um problema muito mais profundo, que é, eu considero o Brasil aquele aluno brilhante, que é inteligente, que quase que não precisa estar atento nas aulas, mas tira sempre más notas. E o Brasil é a mesma coisa, o Brasil tem matéria-prima, tem o clima, tem a gastronomia, tem as praias, tem o turismo, tem tudo para dar certo, tem a melhor equipa, se calhar, do mundo de futebol, tem aquelas telenovelas fabulosas, tem a Amazônia, mas depois eles não se entendem, não é? E o problema estrutural, para mim, que o Brasil tem, é um problema que vai na mentalidade das pessoas. Se me perguntar a mim, Nuno Camilo, você tem vontade de visitar o Brasil? Se calhar é o único país do mundo que eu não quero visitar. Porque eu vejo neste momento uma quantidade enorme de brasileiros que vêm para Portugal e a primeira coisa que eles dizem vem pela questão da segurança e porque a saúde é muito cara. Ok? Eles dizem, pagar lá um seguro de saúde é quase cá um ordenado. E eu digo assim, e para que eu vou ao Brasil para levar um tiro porque há um menino de 14 anos que precisa de fazer a prova de vida no grupo do gangue dele, que é macho e que está pronto para entrar no gangue e dar um tiro porque está sob o efeito de drogas, e eu vou lá para ver o Brasil e levo um tiro e venho embora numa caixinha ao comprido? Portanto, não quero, não é? E dizem, mas tenho muito mais mundo para conhecer. Portanto, o Brasil tem este problema. Nós vemos empresas fabulosas no Brasil e depois, realmente, nós vimos um Lula que tem o expoente máximo do bom
E depois tem o expoente máximo do pior que pode existir num político. O expoente máximo do bom é que o Lula tirou milhares de brasileiros do limiar da pobreza. E esse voto que hoje o Lula tem é desta gente que vivia numa favela sem água, sem luz, sem saneamento básico, que os filhos saíam de casa e andavam tiros da favela e que hoje tem uma vida mais decente. Mas em contrapartida, o Lula é o rosto da máquina do... Eles têm uma expressão que eu não a decorei, que é do shop-shop, da comissão, da lavagem de dinheiro, o lava-jato lá da zona. Portanto, e prova disso é que ele esteve preso, não é? Eu não estou a criar nenhuma suspeita, nem a dizer nada que não corresponda à verdade, porque o senhor esteve preso. Foi ilibado. Tem os juízes do lado dele. Faz a campanha por ele. Eu percebo isso, mas eu também conheço algumas pessoas em Portugal que podem ser ilibadas e que todos nós sabemos que cometeram os crimes, não é? Ou porque prescrevem, olha, há bocadinho ou falava por de Gondomar interpretação. e várias vezes, porque me dou bem com ele, falava com o Major e ele me disse, mas eu fui alguma vez condenado em alguma coisa. Claro. Eu nunca fui condenado. Pois o problema, e o Nuno falou numa coisa que não vamos aqui debater, que é a questão da condenação, condenação pública sem provas e sem os tribunais. E depois não corresponde ao transitado e julgado. Não, e depois não é só isso, quer dizer, que é uma questão muito mais grave do que isso, é que o nome da pessoa fica lavado para sempre. Manchado. Manchado, eu digo lavado, quer dizer, com criolina. Mas nós temos que pensar que quando o Lula é preso, há evidências muito fortes, por exemplo, da questão da riqueza que os filhos têm. Nuno Camilo, mas deixe-me interrompê-lo. Existe o mesmo nível de suspeita em relação ao Bolsonaro, neste momento. Há vários casos, até com ouro, com barras de ouro, há vários casos. Mas nós aqui discutimos. É prendê-los a todos. Eu também acho. Por isso é que eu lhe disse que, na minha opinião, Os dois são muito maus. é triste que o Brasil tenha que escolher entre aqueles dois candidatos. Acho que o Brasil O merecia. desenvolvimento tem origem basicamente na questão da corrupção, que Joaquim, desculpe interrompê-lo. Há uma empresa portuguesa que está a desenvolver um software para garantir que as pessoas no Brasil que vão levantar a reforma ainda estão vivas. Porque nas zonas do interior do Brasil rural, as pessoas morrem, eles não dão baixa e continuam a receber a dita reforma do parente, que já morreu, que já foi enterrado há muito tempo. E há uma empresa que está a desenvolver um software muito engraçado do ponto de vista tecnológico para garantir que as pessoas vão ter que ir a uma câmara mostrar uma sinais vitais que é para continuar a pagar a reforma, porque realmente eles conseguem fazer coisas. Nós cá em Portugal não temos esse registro. já tivemos, não é? Mas é uma coisa. Já houve carteiros que ficavam com reformas em vez de terem a carta na caixa de correio. Não, eu posso contar um caso que se passou comigo numa empresa que eu trabalhava, que tinha a mesma pensionista, tinha 5 nomes e tinha 5 reformas espalhadas. nos anos 70 fomos detectar isso a Lisboa, a Segurança Social em Lisboa. Ela tinha 5 nomes. Já percebi o buraco da Segurança Social. Mas isto foi nos anos 70. Bem, vamos acabar e vamos agora entrar no português. De facto, estamos a viver um período sui generis. Infelizmente, nós tivemos a crise financeira de 2008, a entrada da Troika em 2010, 2011, a saída da Troika em 2015, a partir de 2016. O governo estava a ter resultados mais ou menos positivos, vem a pandemia e vem esta guerra. E esta guerra traz consigo aquilo que eu há bocado falava, que é a falta de matérias-primas que vem originar, tem um processo todo inflacionário muito grande. E, para combater isso, o governo tem tido algumas medidas para, no sentido de contrariar essa tendência da inflação, ou que minimizar os efeitos junto das empresas e das famílias. Nuno, como é que olha para estes apoios que estão a ser dados, que estão a ser transmitidos? Eu vejo que o São governo bastantes, eu acho que são sempre bastantes, poucos. São sempre poucos. Primeiro porque há muitas realidades que são muito diversas
E eu percebo que o Governo, quando faz uma medida, tem que ser transversal e universal. É a regra do direito. Transversal e universal. Mas, e tem que haver aqui um princípio de igualdade. No entanto, se nós pescarmos o olho ao que se passa em Espanha, Espanha não inventou o desconto na gasolina para depois pedir aqui, vai acolá e não sei das coisas. Reduziu logo 20 cêntimos. Para acabar logo com a brincadeira, o Estado reduz diretamente 20 cêntimos. E o Governo andou muito tempo até conseguir acompanhar esta metodologia. E prova disso é que o Governo, para conseguir baixar a gasolina, enquanto isso encheu os cofres de dinheiro quando houve o aumento, porque depois nós pagamos em função do IVA, do imposto que está associado ao combustível. Vemos em Espanha, por exemplo, que eles estão a atribuir às famílias mais carenciadas 200 euros por mês. 200 euros por mês. Nós, neste momento, vamos receber universalmente uma única vez 125. E o problema das famílias não se vai cingir uma vez, não se vai cingir a um mês, não é? Neste momento, e isto se nós formos falando com várias pessoas na banca, há imensas famílias que neste momento já estão com muitas dificuldades, porque o aumento das taxas de juros nos bancos faz automaticamente uma taxa de esforço muito maior. E nós temos a consciência que muitas vezes o pessoal chega ao banco e diz: eu preciso de 100, mas o banco diz: a gente mete mais 20. E depois vem a fatura. Eu não estou a dizer que o Estado tem que substituir-se e tem que andar a pagar as dívidas que foram criadas. Longe disso. No entanto, considero que existem níveis de dignidade humana, nomeadamente nas pensões de velhice, e nomeado nas pensões de invalidez, e nas pessoas que têm salários baixos, ok? Porque nós neste momento estamos a dizer que estamos a aumentar o salário mínimo, mas a inflação não consegue acompanhar esse aumento. E nós vemos que o cabaz daquilo que é o cabaz básico teve um aumento quase de 30 euros. E isto parece que não é muito dinheiro para as famílias. Sim. Nós quando olhamos, por exemplo, para os legumes, há legumes que há um ano atrás custavam 1,80€ e agora custam quase 3,5€. Portanto, duplicou quase o valor. Porquê? Porque há escassez de produtos, há dificuldade da mão de obra e o pessoal aproveita a onda. E bem, não é? O que eu considero é que nós temos que mudar o discurso. E o discurso de Portugal muitas vezes é o discurso: nós temos que ter apoios para isto, nós temos que ter apoios para aquilo, nós temos que ter apoios para isto e para mais 500 coisas. Temos um problema estrutural que é: as empresas são muito pequeninas, e isso numa altura de crise é uma vantagem enorme, porque tem estruturas pequenas e familiares. Portanto, uma empresa que tenha 4 pessoas da família a trabalhar, chega ao final do mês e não tem que pagar o salário, dá 200 euros a este porque tens de pagar a escola do menino, aquele tem que pagar a renda da casa, toma mais 200 e depois vais recebendo mais 100, eu vou recebendo mais 200 e vai tateando, não é? Mas na verdade, nós, se quisermos crescer o tecido empresarial, nós não podemos ter empresas com estas estruturas. Diz o António Saraiva, o presidente da CIP, diz uma coisa com a qual eu estou de acordo, não tem nada que estar de acordo, que é o Estado, o Governo, decidiu taxar a fusão das empresas e deveria tirar o taxamento a as fusões, porque era uma maneira de fazer crescer as empresas. Isso, e a outra coisa era... E responsabilizar o tecido empresarial mais. Nos quadros comunitários, nós devíamos dar grandes majorações para junções de empresas que produzam. Porque nós queremos competir para o estrangeiro e não temos quantidade. Mas, escala. Mas, para mim, a grande questão é esta. Nós tivemos o debate, recentemente, que tínhamos que descer o IRC. Eu acho isto uma falácia, descer o IRC. Por IRC, a cota de empresas que paga IRC só é muito pequena. E ainda por cima, as grandes empresas que pagam IRC, a maior parte delas já têm operações financeiras na Holanda, em Malta. Engenharias fiscais, não é? Eu não queria entrar nesse detalhe, mas já têm as suas operações. Planeamento fiscal agressivo. Agressivíssimo, não é? Mas, na verdade, o que nós devíamos incentivar era dizer: não, nós não queremos a descida do IRC. Nós queremos uma coisa que se chama DLRs, que é DRLs, que é nós dizermos às empresas o seguinte: olha, se você investir
você não vai pagar o imposto porque vai reinvestir o dinheiro. E nós vamos estrategicamente Isso já existe. Já existe, mas numa quantidade muito pequena. E grande parte dele é para a reabilitação urbana. Eu digo Não assim, só. sim, mas muito está vocacionado para. E as empresas não usam esta ferramenta. E nós devíamos realmente dar-lhe aqui um pendor muito maior. E devíamos dizer assim, ok, vamos fazer aquisição de equipamentos. Vamos criar nós a própria maquinaria. Vamos fazer fusões das empresas. Vamos criar aqui uma estrutura muito mais musculada, capaz de responder às necessidades do exterior. Porque o pessoal, neste momento, está numa lógica de sobrevivência. E quando está numa lógica de sobrevivência... Carlos Brás, veja o seguinte. Você, neste momento, tem 2 pontos de empresa. Sabe quais são? Tem as empresas que têm estruturas muito bem vincadas E que estão a ganhar muito dinheiro. estão a ganhar muito dinheiro, mas a maior parte delas estão estranguladas. Eu digo os setores, olha, o setor da construção, você neste momento não consegue arranjar empresas para fazer trabalho. Estão cheias de mão de obra. Há escassez. Não, estão cheias de trabalho. Isso, cheias com falta de trabalho, mão de obra. Com falta de mão Mas de a obra. faturar muito. A faturar muito. Ah. Ok. E agora diga uma coisa, estas empresas, se calhar, se nós lhes dessemos os DLRs vocacionados para o setor deles, eles investiam o dinheiro. Há uma quantidade enorme de empresas que nunca ganharam tanto dinheiro como estão a ganhar agora. É verdade, mas você... E até na área da construção, que referiu. Essencialmente a construção... Não só, mas também. Mas você, por exemplo, chega ao setor do comércio. O setor do comércio está a atravessar uma crise profundíssima. Porque as pessoas, durante a pandemia, habituaram-se às compras online e estão a comprar lá fora. Muito mais barato, com uma diversidade muito maior de produtos, e nós cá não conseguimos. E não é o bairro digital... Olha, eu visitei a semana passada o Bolhão. Sabe quantas pessoas têm por dia, em média? Afirmado lá publicamente pelo Presidente da Câmara. 30 mil pessoas por dia a visitar o Bolhão. Quantos são da cidade e quanto é que vão comprar? Todos compram, ou mais ou menos. Tudo bem, mas veja uma coisa, mas o Bolhão tem uma particularidade, que é, o Bolhão, mesmo eu quando acho estava que fechado, ok. as pessoas, quando abriam o mapa da cidade, o Bolhão fazia lá referência. As pessoas iam lá. Eu tive uma guerra, quando era Presidente da Associação dos Comerciantes do Porto, eu tive uma guerra, no bom sentido da palavra, dos Depois queria comerciantes, falar sobre a inflação. que Sim. eu dizia, o Bolhão tem que estar aberto ao sábado à tarde. E é o dia que vocês vão faturar mais. Porque o Bolhão, há 30 anos, a minha avó, a minha tia, o meu primo, trabalhavam aqui, isto só fechava a hora do almoço, ao sábado. Eu dizia, pois, mas o turista que vem de fora, que chega cá para fazer um fim de semana, abre o mapa da cidade e vê o Estádio do Dragão, que é uma referência, não é? Depois vê a Torre dos Escoléricos, o Palácio da Bolsa e a seguir vê o Mercado Milhão. Chega ao Mercado Milhão, chega lá e aquilo está fechado e diz assim, mas o turismo, como é que funciona? Por acaso, há uma coisa que o Nuno disse, com a qual eu estou de acordo. Os DLRs deveria ser alterado no sentido de facilitar, porque de facto a estrutura da maneira como está montada, além de muito burocrático, é muito limitador, muito condicionador. Mesmo os gabinetes de contabilidade têm alguma reticência na utilização dessa ferramenta. Não é reticência, por causa é um conjunto, eu falo agora como profissional, é um conjunto de regras que têm que ser obedecidas, que às vezes não fazem sentido nenhum. Portanto, podem ser melhoradas as regras de funcionamento dos DLRF e permitir que efetivamente que houvesse um conjunto de empresas que pudesse investir, que pudesse agregar para se desenvolver e para ter massa crítica exterior. Carlos, ias falar da inflação? Sim, porque... Como o tema é teu? Não, é do Nuno Camilo, a inflação. Ou é teu? É meu. Pronto. De facto, é um fenómeno que se está a verificar agora e que condiciona muito a vida das pessoas, quer das empresas, quer das famílias. Mas eu também queria contextualizar aqui um bocadinho, quer dizer, nós falamos agora em inflação e falamos agora em apoios para fazer face à inflação. Mas temos que ter presente que nos últimos anos os aumentos, quer do salário mínimo, quer das pensões, E do próprio salário médio? Foram superiores à inflação. A inflação Foram zero. Pois, tudo bem. Sim. Quando se diz, vamos fazer as contas para perspectivar os aumentos em função da inflação. É legítimo, mas também é preciso pensar que nos anos anteriores, se não fossem os aumentos extraordinários das pensões, se não fosse o aumento acima do normal e do que era histórico dos ordenados mínimos, não é? A inflação não nos ditava outros aumentos. Portanto, os governos do Partido Socialista tiveram isso em consideração e não respeitaram a regra
da inflação para determinar o aumento nos últimos 4, 5, 6 anos. Mas foi cirúrgico. Entendo que agora... Não foi cirúrgico. Foi na altura não das foi eleições. cirúrgico. Desculpa Como lá. assim? O salário mínimo tem vindo a subir ao longo dos anos de uma forma Mas isso consistente. foi uma promessa eleitoral. E continua a ser, e é importante que seja, porque o país tem maus ordenados. É verdade. O país tem maus ordenados, sobretudo nas franjas mais baixas da Mas sociedade. há um problema, nós temos que resolver o problema do salário médio. Pronto, Porque nós já. daqui a bocado vamos ter os trabalhadores. Pronto, ok, tudo bem. A seguir veio o médio. Já estamos a resolver o problema dos assistentes operacionais e dos assistentes técnicos. As propostas que hoje vieram a público de aumentos salariais têm isso em conta. Têm isso em conta. 5.1 De 2 a 8. De 2 a 8. 5.1 é o médio. é o médio. Pronto, mas vai haver aumentos de 8%. Mas eu de acordo com a proposta, eu acredito até que ela ainda possa ser melhorada. Mas vai haver gente que vai ter aumentos superiores à inflação. Mas eu quero Brás, mas E eu claro gostava- que há outros, mas isto é que são políticas sociais, Ana Camilo. Não, mas eu gostava, sabe? Porque depois quem ganha acima de 2.700 euros só já vai ter 2%. Claro que aí a inflação come-lhe uma parte do poder de compra. Mas as pessoas que ganham 705 euros vão ter 8%. Mas eu gostava que o salário fosse maior na função pública por uma questão. É que o Estado, se em vez de... Nós estamos com a digitalização, estamos com o Simplex e aumentamos o número de trabalhadores da função pública. E eu devo-lhe dizer que não houve melhoria em termos de resultado. Houve só foi mais pessoas assalariadas da função pública. E se nós tivéssemos menos pessoas... Desculpe, está a fazer confusão entre Não, duas não coisas está. aí, tá? Não. houve aumento de funcionários públicos. Houve. Houve nas autarquias locais. No setor do Estado, não. Na administração central, não. O resultado São realidades distintas, desculpe lá. Nas autarquias são locais, funcionários sim. públicos. Nas autarquias locais, sim. Houve. Na Mas são administração central, não. funcionários Nuno, mas hoje estamos com um problema. Mas ditados por razões diferentes. Mas há- Você bem sabe. Nuno, mas hoje estamos com um problema sério de mão de obra, porque o próprio Estado quer admitir e não tem gente para admitir. O Estado Os paga professores- mal. Claro, o Estado paga mal. mas era aí que eu queria E chegar. o problema é esse. Os professores, hoje foi notório que a profissão de professor começa cada vez mais é menos atrativa por causa dos salários. Para além da responsabilidade do E trabalho. da circulação pelo território fora. Por exemplo, os médicos são o que são. Os enfermeiros. Portanto, há aqui um Vai-se conjunto- alargar a vários setores de atividade. Mas será, a questão, eu às vezes ponho esta questão comigo próprio. Terá o Estado condições para pagar melhor, dadas as circunstâncias que temos, e nomeadamente a questão da dívida pública? O Estado, há uma coisa que, na minha opinião, e eu sou da AT, portanto, sou funcionário público, e fui sindicalista e dirigente sindical também, mas há uma coisa que nós temos que, de uma vez por todas, ter coragem de fazer neste país, ainda hoje, até hoje, ainda ninguém ouve, é diferenciar os bons trabalhadores dos menos bons trabalhadores. Já E há avaliação, mas há não há, avaliações. não há. A administração pública tem a tradição de nivelar tudo, e ao nivelar tudo está a prejudicar os que são bons. O CIADAP, que é o Sistema de Avaliação da Administração Pública, é anacrónico, porque, primeiro, não é transparente. Tu chegas a um serviço público, não sabes quem é o melhor funcionário, quem é que tem melhores resultados, e nós temos que fazer isto. Temos que fazer a avaliação dos resultados e temos que premiar os que são bons, porque não somos todos iguais. Quando tu nivelas por baixo, o que é que fazes ao trabalhador que é excelente? Induzes Mas há a limites que não na faça nada. atribuição. Induzes a que não faça nada. Mas há limites na atribuição de bons e muito bons e... Há os condicionamentos. Não, só não é condicionamentos, Sim. tem outro nome agora. Antigamente podia-se aplicar a todos muito bom. Antigamente era todos tudo subiam. 14. É, todos subiam, todos Sim. da mesma maneira. Aos rácios, não é rácios que se chama, Sim, é eu outra sei, coisa. eu sei. Sim. E que é outra injustiça. Porque, por exemplo, no caso da AT, imagina, por hipótese, o Serviço de Finanças de Miranda de Douro tem lá o melhor trabalhador das finanças do país. Ele não pode ter excelente. Cota. Sim. Porque o serviço dele não tem dimensão para ter um excelente. O homem pode ser o melhor funcionário do planeta. Nunca vai ter excelente. Quando muito é razoável ou bom. Porque o serviço, a dimensão do serviço, não tem cota para ter um excelente. Isso é injusto. Não Isso é injusto. ia falar. Eu ia falar, mas
perdi aqui o Ia falar sobre a questão dos vencimentos e do crescimento dos vencimentos. Nós hoje, Massa salarial. quando olhamos para a massa salarial, é muito importante nós termos trabalhadores motivados. Mas na verdade o que acontece é que hoje... Sabe o que é que os trabalhadores, o que é que motiva os trabalhadores? E A remuneração. não só. As pancadinhas nas costas, não é? Não é Chocolate. só. Por exemplo, a questão da avaliação é muito importante também. Mas a avaliação traduz-se em quê? A remuneração. Está bem. Sabe uma coisa? Eu fui durante 3 anos excelente aqui no Serviço de Finanças de Rio Tinto. Sabe o que é que eu tive? 3 anos consecutivos. Excelente. Sabe qual foi a minha retribuição? Que no 4º ano tive mais 3 dias de férias que os outros. Mas andei 3 anos para ir. 3 dias de férias. Mas veja uma coisa. Acha que é isso que me motiva? Mas neste funcionário? Nós neste momento, para pagar salários melhores, temos que perceber que há medidas que o Governo vai tomar que vai incrementar os custos do Estado. Nós, quando falamos na questão dos 4 dias de trabalho numa semana, nós vamos perder competitividade, nomeadamente no setor das empresas, se isso for para a frente. E no Estado vamos aumentar o custo. Vamos aumentar, porque depois, os 4 dias da semana é das duas uma. Aquele trabalhador trabalha 4 dias e aquele serviço está fechado, por exemplo, à sexta-feira. Ou então, aquele trabalhador trabalha 4 dias e nós vamos ter que pôr mais pessoas e vamos sobrecarregar, do ponto de vista financeiro, o Estado. E eu devo-lhe dizer que eu prefiro simplex, digitalização dos serviços públicos. E devo-lhe dizer que a melhor obra que o Sr. José Sócrates fez foi o simplex. Nós temos que lhe tirar o chapéu, bater-lhe palmas de pé, agradecer-lhe, porque realmente foi uma revolução que o senhor fez. Agora, se nós não sabemos aproveitar isso e vamos diminuir a força laboral para 4 dias, perdemos competitividade. Eu depois quero ver as empresas estrangeiras querem ir para Portugal. A competitividade não está diretamente relacionada com as horas de trabalho. Carlos Brás, diga-me só uma coisa. Você vai à Alemanha, vai à Alemanha e eles às 4h30 estão todos assim de trabalho. E é um país super produtivo. Quantos dias é que eles trabalham? Os 5. Pronto, ok. Mas agora diga uma coisa, não trabalham 4, como se querem cá fazer. Porque nós a trabalhar 4 dias, estamos rapidamente... E jornada contínua. Está bem, e nós hoje já temos muitos funcionários públicos que já fazem jornada contínua. Tem meia hora de intervalo. Sim, o número de horas, o que eu lhe quero dizer é que o número de horas de trabalho não está diretamente relacionado com a qualidade. Mas nós temos um problema estrutural. Carlos, mas não achas que o país está preparado para os 4 dias? Acho que sinceramente não está. É muito sério. A minha opinião? Há uma acho questão que não mental. Está. Acho que não está. O mental também E isso tem que ser uma coisa que tem que ser implementada gradualmente. Nunca poderá ser por decreto e de uma Aliás, forma brusca veja o que e seletivamente. Veja o que aconteceu nos hospitais. Com aquela questão de passar das 40 horas para as 45 horas. Não foi só nos hospitais. Não, mas o exemplo para mim mais brutal é nos hospitais. Porque se eu for às finanças e o papel não estiver hoje pronto, amanhã. eu vou lá amanhã, não há problema. Mas quando eu estou no hospital, em vez de ser atendido em 1 hora, passa a ser em 4 horas, o meu filho, ontem, foi a um hospital público porque o problema que tinha justificava. Ok? Foi ao hospital público. Quando são coisas mais leves, a gente leva sempre ao privado para ser mais rápido. O Nuno Camilo, há bocadinho, elogiou o Serviço Nacional de Saúde, que os brasileiros vêm para cá, porque elogiou a segurança do país, que os brasileiros vêm para cá. Agora está a elogiar o Serviço Nacional de Saúde, porque o privado só dá resposta a curativos pequeninos. Não, longe disso. Da próxima vez vou lá e eles peitam-me e descem a mim a torcer. Não, o Serviço Nacional é bom. Está bem. E o Serviço Público, o privado também é muito bom. Não, e o que aconteceu é que o meu filho entrou lá às 8h30 da manhã e se lá eram 3 da tarde. E quando chegou ao fim, ele fez uma série de exames, ok? Que aquilo, se calhar, em 3 horas, numa situação normal, estava resolvido, e uma criança teve lá este espaço temporal todo. E eu digo assim, qual era o problema? Faltavam pessoas. Foi a própria médica que disse, olha, peço desculpa, nós temos falta de pessoas. Absentismo. Não sei se era absentismo ou o que é que era, sei que ela disse, nós temos falta de equipas neste momento para resolver o problema. Porquê? Porque nós, por uma questão, não sei se ideológica, por uma questão de compromisso, pegamos e reduzimos isto para 35 horas, quando o país não estava, na minha opinião, preparado para fazer isso. Eu acho que estava preparado para as 40 horas. Correto. Porque há uma coisa que é esta, se me perguntarem a mim, é o Nuno Camilo... Mas as 40 horas tinham sido implementadas pela Troika. Não foi pelo governo de Passos Coelho. Foi, sim, mas foi uma imposição da Troika. Sim. Não foi uma vontade
de vamos fazer isso, foi a troca. Ou seja, pá, aliás, quer dizer, o que se contornou na troca, ou no Passos Coelho, ou quem foi que a passagem das 35 para as 40 horas não tinha sido negociada pelos sindicatos. Porque a redução, quando foi a redução das 40 para as 35 horas, foi uma negociação que levou a que não houvesse aumentos salariais. E, portanto, que uma compensação. Uma compensação. O Joaquim, veja o seguinte, eu em tempos negociava os contratos coletivos para a área metropolitana do Porto, no setor do comércio e dos serviços. E quando eu estava sentado com os sindicatos, portanto o Carlos Brás estava do lado dos sindicatos dos trabalhadores, eu estava do lado dos sindicatos, não nesta função, e eu quando estava do lado dos empresários, os empresários às vezes ficavam a olhar para mim e diziam, mas então você está a dizer para aumentar os salários? Eu digo, claro, porque se nós aumentarmos os salários, eles vão aumentar o consumo. Se eu tiver um aumento do consumo, estas pessoas vão estar mais satisfeitas. Se eles estiverem mais satisfeitos, as empresas produzem mais. Portanto, a mim não me interessa eu andar de Ferrari e o meu colaborador, que anda a bater com as portas e a dizer mal disposto, a tirar com as coisas ao chão, a ganhar trocos. Interessa-me é que o meu trabalhador esteja motivadíssimo e que eu, em vez de andar de Ferrari, possa andar de avião. Não, de avião. De Ferrari passa-se logo para o avião. Portanto, é esta que tem... E eu tenho que lhe dar a ele um Ferrari, não é? Portanto, a mentalidade tem que ser esta. E nós, infelizmente, não temos esta... Acho eu, não temos muito esta visão, que eu é que tenho que estar e os outros menos. O que eu acho que o Governo tem que ponderar é o seguinte: eu aceito que existam compromissos eleitorais e que a palavra é algo que nós devemos honrar. No entanto, há uma alteração substancial das circunstâncias que nos faz com que os compromissos não possam ser assumidos de uma forma tão, eu não queria dizer leviana, mas de uma forma tão leve, que é esta questão da redução, porque eu tenho um receio vertiginoso que faça aquilo que é os resultados da produtividade das nossas empresas, à data atual, com uma redução de dias, que os investidores estrangeiros digam assim, Portugal, eu vou lá comer só e fazer negócios em Lisboa e no Porto, comprar uns imóveis porque eu não quero ir lá montar fábricas. Em termos de captação de investimento externo, nunca estivemos nos níveis que estamos neste momento. Há uma coisa... Indústria, tecnologia, geral. Tecnologia, que é para cá que vêm, porque nós temos quadros fantásticos, não é? É a deslocalização da China agora. Não, nós para cá não temos indústria. Nós não temos indústria cá. Por acaso, o Nuno falou agora no programa, que é o programa da indústria. Da reindustrialização, que toda a gente gosta. Que toda a gente gosta, que toda a gente, aliás, no livro do Acedes, aponta uns caminhos à reindustrialização. Até o atual Ministro da Economia, quando elaborou o plano estratégico. Mas estava num dia que só leu notícias sobre a indústria. Porque vejam uma coisa, nós não temos matéria-primas. Não é? Mas temos... Quero o melhor exemplo. Dou-lhe o exemplo do Japão. O Japão não tem matérias-primas nenhumas. Que não é uma potência industrial. Importa as matérias-primas e... Mas eu até diria mais. De proximidade muito menores que nós. Vejam uma coisa, nós na Europa, onde é que nós vamos buscar as matérias-primas? Esqueça isso. O custo de transporte é enorme. Não interessa isso, Nuno Camilo. O que é preciso é produzir bem. Nós não temos o que é preciso é produzir bem e acrescentar valor. Nós não temos discutir o preço no produto. Não, mas é que eu ia pegar naquela... Temos bons exemplos, olha, calçado. A Embraer... Importamos a matéria-prima de Marrocos. Produzimos bons sapatos e vendemos caríssimos. E alguém questiona o preço? A Embraer, nós estamos a começar... Eu queria ouvir a vossa opinião sobre... Estamos a abrir um processo de reindustrializar o país. A Embraer já veio para cá, o Pedro Nuno Santos veio à Alemanha por causa dos comboios. Nós podemos fomentar novamente a cirurgia nacional, que está parada ou quase parada. Portanto, se exporta algumas coisitas, mas não está a trabalhar a 100%. E nós tivemos uma grande indústria. Temos a metalurgia, que tem grande reflexo nas exportações. Será este o caminho
e como é que nós podemos desenvolver melhor este caminho. Deixa-me só dar uma nota que pode ajudar até ao Nuno Camilo. No concurso público internacional para a aquisição de locomotivas, foi posta como condição a instalação em Portugal de uma oficina ou de uma fábrica de produção das próprias. E ganharam os chineses e vão construí-la aqui em Leixões. Ai meu Deus, quando foi a venda da EDP aos chineses, quase que batiam ao pelo Passos Coelho. Agora Mas já foram levaram. buscar, Não, agora já foram buscar aos chineses. A concurso público internacional apresentaram a melhor proposta. Mas é que Instalam cá a empresa. Mas estava cá instalada e era uma empresa. Mas foi uma Nossa. obrigação Era uma da Troika crónica. vendê-la. Não. Não. Foi privatizado. E os CTT também, não? Não. Olhar- Foi privatizado muito mais qualquer preciso. Não. Muito de longe. Não, foi Mas uma isso obrigação da já Troika. são erros do passado, não vamos estar a falar sobre isso. Obrigação da Troika. Não vamos falar sobre o passado, porque o passado Não. está passado. Vamos falar. Mas também há aqui, Nuno, há aqui uma coisa que eu não estou no mundo do empresarial. Há uma coisa que também tem fomentado o não crescimento da produtividade, que é a qualidade da gestão das empresas. Porque Eu devo efetivamente dizer- estamos num ambiente familiar nas empresas e aquele profissionalismo que normalmente depois eles não abrem mão da gestão. As E isso- micro e pequenas têm muito isso. O Brasil tem uma coisa engraçada, eles têm uma licenciatura que para nós parece-nos ridículo, que é uma licenciatura, uma pós-graduação, que é a transição nas empresas familiares. Portanto, quando passa do pai para o filho ou para a filha, para não querer dizer que nós somos machistas e Ou para a pessoa. Não, é para a ou para a pessoa. pessoa. Pronto, ou para a É para a pessoa. pessoa, Camilo. Mas aqui a questão de fundo. É uma questão de género. É uma questão de género, é verdade. Aqui a questão de fundo é que nós, na verdade, temos essa lacuna muito grande. E hoje tem vindo, por parte daquilo que são as confederações de âmbito nacional, têm vindo a solicitar junto do Governo que sejam criadas medidas de incentivo à formação para empresários. Porquê? Porque realmente nós temos uma geração de empresários, uma geração muito nova, muito qualificada, ok? Que tiveram a sua licenciatura, tiveram mestrados, alguns até foram fazer especializações, MBAs, pós-graduações e afins, mas depois estão muito longe da gestão, porque a gestão ainda está no pai, no tio, no irmão mais velho que não estudou, mas que está lá há 20 anos e que aquilo é dele, e que quando querem implementar novas medidas, Tem não barreiras, querendo, dificuldades. só quando existe um falecimento, infelizmente, ou quando existe uma incapacidade física e motora é que os novos quadros podem entrar, não é? E isto é um problema. Mas também, eu digo assim, há umas ações de formação que são feitas para os empresários, para os trabalhadores, e os empresários se calhar deviam ter outro tipo de função. E que nós aqui até poderíamos estar a incrementar aquilo que é o desenvolvimento das empresas muito mais rapidamente. Porque se eu chegar à beira de uma escola profissional e disser assim, ok, vocês podem dar 500 horas de formação a empresários, se eu for a uma universidade privada e a escola de negócios deles tiver uma comparticipação, se for o cheque de formação a empresário, em que ele nem recebe o cheque, pega nele, recebe do Estado, entrega na escola ou onde quer e a escola dá-lhe a formação, aquilo conta, se calhar havia muito mais pessoas para... Há muita dificuldade em aderir, muita resistência. Era isso que eu ia. Eu estou ligado a uma associação comercial, não é? E às vezes tivemos a promoção de cursos de formação para empresários e Mas não é fácil chegar à beira de um empresário de sucesso que construiu que aceite, a unha, que aceite. a empresa Que e o aceite. império e que aceite isso. Não, mas eu veja vou-vos uma dar um coisa. exemplo que eu vi Mas há aí dias. temos que ter a ACT a funcionar. Porque eu vou por duas coisas. Porque há uma coisa que é esta. Agora vai penalizar o empresário que não aceita a formação? Não é penalizar, está na lei. E se a lei existe é para cumprir. O que nós dizemos na legislação diz o seguinte, que os trabalhadores têm que ter formação... Os trabalhadores. E o empresário não é um trabalhador? Não é um trabalhador convencional. Mas tem que estar no Tem que contrato. respeitar o número de horas. Na minha opinião, tem que respeitar. Daqui a uns tempos vai estar o Nuno Camilo a dizer aqui que o ACT anda a perseguir os empresários. Não, nós temos que criar pontos de equilíbrio e temos que ter bom senso. Temos que ter períodos transitórios. É uma questão Eu de vou-lhe dar um mentalidade e exemplo. é muito com a educação. Quando houve esta questão das negociações salariais,
uma das coisas foi, a formação passou de 20 horas por ano para 40. Mas antes já não se cumpria 20 e agora vai-se cumprir 40? Qual é a lógica? A lógica é, para quando se despede o funcionário, não se dá a formação, a indemnização é maior. É esta a lógica. Infelizmente é assim que o modelo funciona. Mas é este o modelo que funciona. E o que nós... É mesmo. Mas é assim que a coisa funciona. Mas Nós o que devíamos incentivar, eu dou-vos exemplos práticos, não são académicos, são práticos. Imaginemos que existe uma tabacaria que tem 2 colaboradores, ok? Como é que a gente faz? Na folga de um, quem é que vai à formação? Ele vai durante o horário de expediente? É que eu não consigo. Ou uma barbearia que só tem um funcionário, como é que ele vai fazer? Eu tenho uma barbearia e tenho um funcionário a trabalhar. E digo, agora vais ter que fazer a formação porque a lei diz 40 horas. 40 horas é uma semana. E ele vai fazer a formação durante uma semana. E eu fecho a barbearia, fecho a tabacaria, fecho a frutaria. Não pode, não é? Tem que haver aqui equilíbrios, dizer, sim senhora, para empresas com determinado número de trabalhadores, tem X horas de formação, para outras, porque eu chegar a uma empresa com 10 trabalhadores, é fácil eu conseguir pôr alguém a fazer a formação. Até se calhar consigo fazer 4 ou 5 de uma vez. Mas numa empresa tem 1 e 2, e nós temos um tecido empresarial microempresas, torna-se muito difícil executar. Portanto, na esfera da decisão do governo, tem que haver sensibilidade política para estas questões. E não fica mal nenhum ter a sensibilidade de falar com os interlocutores ou as pessoas que têm uma maior proximidade ao tecido empresarial. Que às vezes, nós, enquanto gestores das empresas, nós, enquanto sensibilizamos, e eu próprio muitas vezes pego no telefone e chateio deputados, muitos deles, pego no telefone e digo, atenção a isto é uma medida que vai ter um impacto de Y. Eu dou-vos um exemplo. Todos sabem que eu sou militante ativo, eu diria que agora nem tanto, não é? Porque estou um bocado na reforma de um partido político. Uma reforma partidária. Um partido político. Mas não está em transição para mais nenhum, não estou, apesar do convite que já me foi feito, mas ainda não estou, e fui convidado para ser candidato a uma Câmara, que essa é a parte melhor. E eu disse o seguinte, nós neste momento não podemos cair no erro de pensar que as empresas conseguem aguentar, por exemplo, a alteração da lei das rendas que o Pedro Passos fez. Quando o Pedro Passos faz a alteração da lei das rendas, que é a lei da Cristas, não é de Passos, é da Cristas, não podemos descurar isso, eu fui, se calhar, das pessoas que mais reclamou e reivindicou que essa era uma alteração legislativa dramática. Mas olha, e que ia ter consequências. A propósito disso das rendas, uma das medidas de apoio às famílias foi a questão do teto limite das rendas. Mas temos que nos Nós lembrar não que há podemos muita falar gente só que vive à custa disso. caminho. Sim, mas também há compensações depois para os proprietários. Também há. De IRS. Sim. Nós não podemos pensar que os apoios às famílias se limitam ao cheque dos 125 euros. Houve outro conjunto de medidas também, isto agora retomando a conversa inicial, houve outras medidas também de apoio às famílias e ao rendimento das empresas. E ao rendimento das pessoas. Das empresas? Não, das pessoas. A questão dos combustíveis, do gás, os filhos, os dependentes. Mas houve outras medidas. Mas agora deixem-me só ilustrar a propósito do que estávamos a dizer das dificuldades que há de gestão. Vou-vos contar rapidamente uma coisa que eu assisti, foi ao meu lado, e portanto não me foi contada, eu assisti. Eu tinha um amigo meu que é engenheiro agrónomo e é especializado, fez várias pós-graduações nas doenças do castalheiro. E eu, como fiz campanha lá em cima no ano passado, e as alterações climáticas estão de facto a afetar muito e a alterar as culturas. Mirandela é um problema sério. É perto de Mirandela. E então nós estávamos num solo. Escola agrícola, meu amigo. Estávamos num solo e estava o meu amigo engenheiro a explicar: estás a ver aquilo, a folha e tal, aquilo, não sei o quê, não sei o que mais. Não. E veio o dono dos castanheiros. E o meu amigo, na melhor das boas fés, disse: olha, ó senhor António, você precisava de fazer aqui uma largada de um parasitante. É um desparasitante, não sei o quê, não sei o que mais. Não, é um parasitante mesmo. É um parasita como o outro. Como o outro. Tudo bem, eles têm os termos técnicos. Sabe qual foi a resposta do homem? Só olhou assim para cima, para baixo há 40 anos. Olha lá, eu trato castanheiros há 60 anos.
É você agora com 22 ou 23 que me quer ensinar? Isso é um problema estrutural. E agora como é que se resolve isso? Percebe? Mas ao nível empresarial acontece a mesma coisa. Mas isso é Acontece a mesma coisa. Há grande resistência à Mas eu agora- e à inovação. Carlos, agora eu ponho-te uma questão diretamente, que é esta. Achas que neste momento, neste momento que as empresas precisam de apoio, as famílias precisam, é possível estarmos a falar em choque fiscal, de redução brutal dos impostos? Olha, Figueiredo, eu há bocadinho no Camilo abordou essa temática da questão do IRC. Do IRC, do IRS, porque há uma coisa que nós temos em O IRC e o IRS são coisas anuais. E o que as pessoas querem é um cheque ontem. Claro. Pronto, está bem. Tu queres É é que que o nós governo estamos meta a dinheiro para pagar. no bolso. O que as pessoas querem é que o governo meta dinheiro no bolso no próprio dia, quando Todos os dias era melhor. Quando muito no dia seguinte. Quando muito no dia seguinte. Né? Já é tarde. Nós não podemos ver as coisas assim, dessa forma. No entanto, eu concordo que a descida do IRC não é uma prioridade para o país. Não é uma prioridade, porque das empresas todas que pagam IRC, eu aqui concordo com o que disse o Nuno Camilo e até acrescento uma coisa. É que do volume global de IRC arrecadado é pago por uma minoria de empresas, Sim. Porque a maior parte das Falácia, empresas, a coisa. a maior parte das empresas o que paga de IRC é uma redução coisa da residual. É como uma redução É uma coisa residual. Portanto, reduzir o IRC, se calhar vai ainda agravar ou distorcer ainda mais a concorrência, porque vai ajudar empresas grandes, com grande volume de negócios, profissionalizadas, que têm investimentos em capitais, que investem na bolsa e que não precisam de nada que lhe reduza 1 ou 2 ou 3% na taxa de IRC, porque o que elas têm mais é lucros. Eventualmente... E tem sistemas de planificação agressiva. Sim, tem então o planeamento fiscal agressivo, e tem os offshores, e tem os territórios com regimes fiscais mais favoráveis, como a Madeira e outros afins, e portanto não são essas. De facto, eu acho que tem que haver outras medidas que vão de encontro ao nosso tecido, à realidade empresarial de Portugal, que é a tal nano, micro e pequena empresa. E sim, essa é que tem que ser ajudada, mas não é ajudada transversalmente. É ajudada aquelas que realmente estão a passar dificuldades. Porque também nós assistimos muita pequena e média empresa a especular e temos agora a autoridade da concorrência muito focada nisso, que ainda há dias recebemos na Assembleia a autoridade da concorrência, muito focada na especulação. Porque há setores de atividade que estão nitidamente a ser especulativos e a inflacionar deliberadamente os preços, porque aproveitam a circunstância, aproveitam o argumento que são as disrupções nas cadeias de abastecimento, ou é a guerra, ou é o Covid, para inflacionar. Há dias um amigo meu, que tem uma empresa de produtos elétricos, dizia: eu nunca ganhei tanto dinheiro na minha vida. Eu tenho o meu armazém cheio de stock, que comprei antes do Covid, e estou a vender ao preço atual, com mais 100%. Nunca ganhei tanto dinheiro. Isso não é correto também. Nós não podemos ajudar as empresas todas da mesma forma e todas com o mesmo valor. É preciso ver os setores de atividade que realmente tiveram custos acrescidos, e aí o Governo, naquelas que são dependentes de energia, e nomeadamente do gás, teve uma ação mais direta, aquelas que são, cuja ação ou cuja fatura energética representa um bolo muito grande nos custos da operação. É preciso ajudar mais quem precisa. E exatamente a mesma medida se aplica aos singulares. Estava aqui a refletir numa coisa que, tanto como sabem, estou ligado à Ordem dos Economistas e vai fazer os 25 anos durante o próximo ano. E vão convidar, isto até pode parecer estranho. Vão convidar, é uma coisa engraçada. Vão convidar para palestrante numa palestra, desculpa, no pleonasmo, o cônsul de Israel, para falar sobre a água. Sobre a água? Sobre a água. Aos israelitas? Aos israelitas. Que são quem melhor aproveita a água no mundo? Eu fiquei, assim, na altura, depois comecei a refletir, de facto, Israel, com pouca água, tem uma agricultura fortíssima. Fortíssima. O que é que pensam disto? Não é preciso também estudarmos nós próprios estas potencialidades que outros já desenvolveram e que tiveram sucesso e que nos pode ajudar a pensar como é que podemos resolver o problema da água, porque toda a gente aponta que o Alentejo poderá vir a ser um deserto
Não é com estas iniciativas Semana assim. passada visitei o Alqueva, o projeto Alqueva, não só a barragem, mas o projeto todo que é a área de regadio. Nós temos ali uma coisa, um exemplo de sucesso. Um exemplo de sucesso. O Alqueva alterou É uma coisa o fora paradigma completo daquela região inteira. Visitei uma exploração de azeitona, um olival, um amendoal e uma vinha. Um exemplo de cada. Mas é que. Coisas de topo Mas também mundial. há uma coisa que se está a comentar muito. É? Há uma coisa que se está a E agora posição temos os partidos os que estão à nossa direita, quando eu estou lá sentado, que são os da extrema-esquerda, a criticar o olival intensivo e superintensivo, e quer dizer, mas nós passamos de deficitários, passamos de deficitários a superavitários. Mas hoje passamos a vender muito olival. Já vendemos, Vendendo lá. nós já exportamos azeite, Sim, e sim, bom, em grande quantidade. E bom. Em grande de boa qualidade. Mas não é preciso nós estudarmos. Há a coisas que utilização nós- da água tem que ser racionada e estudada. Sabe que há aqui uma questão de fundo, para mim, que é, nós somos um bocado avessos ao investimento em novas tecnologias com apoios da banca. E eu tenho um exemplo muito engraçado. Uma vez, aqui para a zona sul do país, centro-sul, ia ocorrer uma inauguração de um matadouro, em que aquilo tinha um investimento de 200 milhões de euros, uma coisa fora da caixa. Portanto, estava lá o administrador da Caixa Geral de Depósitos, estava o administrador do Montepio, porque aquilo tinham que ter mais do que um banco na altura. Depois tinha os membros do governo, toda a gente foi lá à inauguração. Sim senhora, porque isto... Só que ninguém deve ter olhado para o Excel, porque aquilo tinha que matar por dia 15 mil. cabeças de gado, e não conseguiam, não é? Portanto, aquilo passava uns tempos, foi à vida. Mas como era betão, há que dar dinheiro para o investimento, porque é betão, é uma coisa palpável, só que agora os bancos olham para aquilo e têm que registrar em paridade. Se eu chegar ao banco com uma aplicação, uma coisa imaterial, eles têm uma dificuldade assustadora para conseguir apoiar este tipo de projetos. Mas se eu for aos quadros comunitários, e se quiser também entrar em projetos um bocadinho fora da caixa, isto não é culpa do governo, é de quem os faz, de quem os desenha, de quem os pensa, de quem os depois vai executar e fiscalizar. O que vai acontecer é que existe uma dificuldade enorme em apoiar estes projetos. Porque o imaterial, que não é palpável, que não tem betão, que não tem azulejo... É a questão da garantia. Está bem, mas é assim, mas nós temos... Eu, por exemplo, eu vou dizer uma coisa, eu tenho um grupo francês... Mas isso é o capital de risco que está associado. Sim, mas às vezes... Mas hoje os governos estão muito agarrados às universidades para dar apoio a essa avaliação desses projetos. Mas há pessoas que desenvolvem projetos em faculdades e fora das faculdades, que acabaram os cursos, que têm um projeto engraçadíssimo. Já temos veio um grupo de estudantes de uma área ligada à área da saúde a apresentar-me um projeto e para eu arranjar-lhes uma solução de viabilidade financeira para aquilo. Eu estou a ver se lhes consigo arranjar um fundo estrangeiro para isso. Eu olhei para o projeto e disse, mas como é que ainda ninguém quis investir nisto? E nós olhamos e sabemos que aquilo é um projeto com viabilidade. Nós já falamos com o banco, já fomos aqui, já fomos acolá, mas ninguém quer entrar. Estamos a falar de um investimento de 60 mil euros. Não estamos a falar de um investimento de 600 mil euros, nem de 6 milhões. Estamos a falar de 60 mil euros. E eu disse assim, opá, isso não temos todos no bolso, eu não tenho, não é? Mas eu acho que com 2 ou 3 telefonemas consegue-se arranjar o dinheiro para pôr a coisa cá fora. Portanto, a questão do imaterial é muito difícil haver apoios. E depois esbarra-se nessa questão da inovação. Nós tínhamos um último tema que era o TGV, não era? Era o último tema. Mas como o nosso tempo já está, fica para a próxima... Alta velocidade. Eu acho que é daqui a 20 anos. É um bom tema. É daqui a 20 anos. Não, é para a semana. De 20 em 20 Não, anos. é o TGV e é o Não é o aeroporto. TGV, alta velocidade. É de 20 em 20 E anos. o não é? aeroporto. Muito obrigado, é sempre um prazer estar na vossa presença. Obrigado ao Nuno Camilo, obrigado ao Carlos Brás, porque as conversas são como os termossos, Só começar. e pronto, fica por hoje o nosso programa com divergências completo. Muito obrigado. Muito bem, obrigado.